Bandeira, como é que você está vendo esse movimento no Brasil agora das SAF chegando? Como é que você está enxergando esse movimento? Eu acho interessante, pode ser uma solução interessante, né? SAF sempre existiu, né? O que você tem a partir da aprovação da lei é um tratamento tributário especial, a possibilidade, né, de recuperação judicial, né? Agora, nesse primeiro momento, os casos que estão surgindo mais assim, como mais é, emblemáticos, são de clubes que estão numa situação financeira muito ruim, né, muito difícil, e estão vendo na SAF uma alternativa para a sobrevivência. Né? E aí é o caso do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro. Agora, outros clubes podem se valer da SAF para, vamos dizer, mudar de patamar. Né? Mesmo que não estejam muito endividados ou que não estejam nada endividados, né, podem admitir um aporte de capital externo para, de repente, né, ter condições de competir num outro nível. Né? E isso acontece lá fora. Né? Muitas vezes vem um investidor externo com o objetivo de ter lucro, né, ou de projetar a imagem da sua empresa, do seu país, né, e isso pode acontecer. Eu acho que é questão da gente observar a história, tá tudo muito no início, né? Eu não me arrisco a dar nenhum palpite sobre os casos do Botafogo, Cruzeiro e Vasco, porque eu não estou lá dentro, né? Primeiro, eu não sou vascaíno, não sou botafoguense, não sou cruzeirense, né? As pessoas vão dizer, o que é esse rubro-negro que está aqui dando palpite aqui? Como gestor. Né? Pois é, mas eu não tenho Sim, informações, sim, né, sim. que as pessoas que estão lá dentro têm. Entendo que a situação, vamos dizer, de fragilidade financeira, né, motivou esses três casos. Eu acho perfeitamente razoável. Agora, o Flamengo, por exemplo, eu acho que não precisa se preocupar com isso no momento. Nós fizemos nosso dever de casa, né, conseguimos, né, mudar a situação do clube, né, dar um choque de credibilidade, né, recuperamos, tornamos a dívida do Flamengo absolutamente administrável, né, as receitas estão crescendo, então eu não vejo nenhuma necessidade de que o Flamengo venha se transformar numa SAF. No futuro, né, se houver a necessidade, se houver essa percepção, aí com calma, com muito planejamento, com muita transparência, a gente poderia partir para isso. Queria um depoimento seu como gestor e como rubro-negro, como é que você enxerga a situação do co-irmão Vasco, do rival Vasco? Você vê no Vasco esse potencial muito forte de um clube que, na minha opinião, eu acho que o Vasco é o exemplo do clube que está mais longe do seu potencial. Se você pega assim, o São Paulo hoje, que foi tricampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, etc., que eu digo em sequência, São Paulo tem são 6 ou 7 títulos brasileiros, mas também não vem bem. Mas o Vasco é disparado, você vê o tamanho do clube e o momento ao qual ele se encontra, é o que está mais longe da sua realidade natural. O Vasco hoje, na sua visão, considerando o momento que está e o que pode chegar, é o clube que tem maior potencial do Brasil para crescimento hoje? Com certeza é um dos que tem mais potencial para crescer, né? O Vasco é um clube que tem, para começar, qual é o maior patrimônio que um clube tem? É Torcida. a torcida, né? Por que os clubes brasileiros nunca faliram, nunca quebraram, apesar de ter operado historicamente com patrimônio líquido negativo? Porque eles têm um ativo intangível, né, que não aparece no balanço, que é a torcida. A torcida representa um potencial, né, de negócios, né, um potencial de geração de receita que não aparece expresso no balanço. Né? E o Vasco tem um ativo enorme que é a sua torcida. Né? E o Vasco e os outros clubes cariocas também tem uma coisa que os clubes, né, de outros estados do Brasil não têm, que é torcida no Brasil inteiro. Você vai a qualquer lugar, qualquer estado do Brasil, você vê que lá que tem um monte de rubro-negro, mas tem um monte de vascaíno também, tem um monte de botafoguenses, de tricolores. Né? Isso é um ativo muito importante, né, que eu acho até que não é tão bem explorado pelos clubes cariocas. Né? Você poderia, no formato que se encontrar aí para fazer um campeonato carioca, eu acho que boa parte dos jogos poderia ser fora do Rio. Né? Porque você bota um Flamengo e Vasco no Piauí, por exemplo, vai explodir ali o Albertão. Né? Manaus toda vez Manaus, lota. pois é. E o Vasco tem isso, né? Você tem torcida em tudo que é lugar, você tem uma torcida muito grande, você tem tradição,
né? O Vasco tem um estádio, que é um estádio muito bonito, né? É um estádio que tem uma história muito bonita também, é um estádio que comporta a torcida do Vasco sei lá, em boa parte dos jogos, é um estádio, inclusive, que permite uma expansão, né? Você pode O Vasco perfeitamente está passando um processo agora para aumentar a capacidade. Tá Então, pequeno ali para o Vasco. cabe lá um estádio para 40, 50 mil pessoas ali, né? Então, eu enxergo muito potencial no Vasco.